Paz, Senhor, povo de Deus, bora ler a Bíblia. Ai, tá um pouco muito iluminado aqui. Vamos ver se acho que fica um pouco melhor. Gente, feliz demais. Eu tô feliz, gente, porque nós estamos terminando. Em outros momentos eu achei que... Não, nunca achei que a gente não terminaria, mas quando você tá no meio do processo é tão difícil, né? Tão, digamos assim, parece estar tão longe, né? E agora nós estamos acabando aqui os profetas maiores, logo vamos entrar nos profetas menores e é até bom a minha alegria de cumprir a vontade de Deus, né? Porque não fui eu que não tive vontade nenhuma de começar a ler a Bíblia junto com vocês, não, né? Eu sempre gostei de ler a Bíblia, mas para mim era desafiador. Eu que não gosto de vídeo, não gosto da minha voz no vídeo e ter que se expor aqui, né, todos os dias, do jeito que você tá em casa, do jeito que o cabelo tá, né? Mas reta final, né? Deus está conosco. E o melhor de tudo é a vontade de Deus ser feita, né? Quantas pessoas já foram abençoadas, não por causa de mim, eu sou só um instrumento, mas essa palavra é poderosa para curar, levantar, restaurar, salvar, libertar. Ah, a palavra de Deus é poderosa. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 24 e capítulo 25. Figos bons, figos ruins. Vamos ver o que Deus falou sobre isso para Jeremias. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: O que você vê, Jeremias? Figos, respondi, alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios, e os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra, em todos os lugares por onde eu os espalhar. Então, alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição, e eu enviarei guerra, fome e doença até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Então, nessa visão, né, que Deus mostrou a Jeremias, ele vê figos bons e figos ruins. Gente, entenda sempre, o Senhor sempre nos dá escolhas, desde lá de trás, desde o Jardim do Éden. Comer ou não comer o fruto. Escolhas. Israel, servir ao Senhor ou servir aos Baalins, servir a Baal, servir a Zerá? Escolhas. Hoje, escolha. E eu quero ser tida nesse lugar onde os figos bons estavam, né? Nessa visão. Quer ver? Eu quero esse cesto, estar nesse cesto onde estava cheio de figos frescos e maduros. Eu quero estar nesse cesto. Só que para isso é uma escolha diária, de todo mundo, todo dia parar diante da palavra do Senhor. E o que essa palavra falar, fazer, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil fazer o que o Senhor quer. Às vezes vai esmagar a nossa alma, os nossos sentimentos. Mas com o tempo você aprende a obedecer, apesar da dor, apesar da entrega, apesar de obedecer a voz de Deus, né?
para que então nós possamos ser guardados e cuidados por Ele, como é a promessa, e ter um coração capaz de reconhecer quem é o Senhor. Vamos continuar lendo? Capítulo 25 vai falar dos 70 anos de cativeiro. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse tempo, nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. Então você pode ver que aqui não é cronológico o livro, certo? Tanto que ele estava falando ali do que aconteceria, né? No ano, né, em que Nabucodonosor, né, levou para o exílio, aqui ele volta um pouquinho atrás, então não é cronológico os capítulos, amém? Então, capítulo 25, versículo... Vamos ler o 1 de novo. Jeremias recebeu do Senhor essa mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Versículo 4. Repetidamente o Senhor tem enviado os seus servos. Isso me pega sempre, gente, esse repetidamente. Repetidamente Deus fala conosco. Deus fala na palavra, Deus usa o pastor, depois usa o copastor, usa o irmão para pregar. Você ouve na internet, alguém te manda um coisa. Repetidamente Deus fala conosco e muitas vezes nós desobedecemos. Os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes que a mensagem foi a mesma: abandonem os seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoque minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, disse o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidade sobre si mesmo. Agora o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando de meu servo, chama Nabucodonosor, que é ímpio de servo, porque Nabucodonosor vai fazer a vontade dele, vai servir ao Senhor. Rei da Babilônia, eu os trarei contra esta terra e seus habitantes contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não me ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinho se calarão e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre ele todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. E os castigarei na mesma proporção dos sofrimentos que causaram as suas ações. O cálice da ira do Senhor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice, cheio de vinho e de minha ira, e faça que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Nós estamos lendo o capítulo 25 de Jeremias, versículo 16 agora. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e as outras cidades de Judá, e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, e a seus servos e oficiais e a todo seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon,
Aos reis de Tiro e Sidom, aos reis das regiões além do mar, dei-o também a Dedã, Temá, Bus e aqueles que vivem em lugares distantes. Dei aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri e de Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis das terras do norte, próximas e distante, uma após a outra, todos os reinos do mundo. E por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse, agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome? Acaso deixarei que escapem do castigo? Não. Vocês não escaparão, trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes, de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra, gritará como aqueles que pisam uvas, gritará como todos os habitantes da terra. Gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações. Julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam a calamidade, virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou, vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Amém? É um texto, um texto pesado. Não, gente, texto cheio da realidade. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Às vezes as pessoas, é incrível como as pessoas reclamam de Deus porque não conhecem a palavra de Deus. Acho que tudo que está acontecendo vai ficar impune. Nada fica impune diante do Senhor. Nada. Deus é um Deus justo, santo, puro e no seu tempo. Mas hoje, como no capítulo 24 que nós lemos, tem 2 cestos. A escolha, que cesto você quer ser achado? No cesto dos figos bons e maduros ou nos figos, estragados e ruins? A escolha é nossa, Hoje, escolham hoje, como no capítulo 25 de Jeremias falou, repetidamente eu falei através dos meus servos, dos profetas. Repetidamente Deus está te chamando ao arrependimento, a obedecer a voz. Repetidamente, porque Deus é um Deus misericordioso, longânimo, mas um dia o juízo virá. Amém? Abba, Pai, nós oramos e nós te agradecemos porque repetidamente o Senhor tem falado conosco. Precisamos do Senhor, precisamos ouvir a sua voz. Queremos estar contigo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado pela sua misericórdias infinitas. Não há ninguém como o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e nós nos abaixamos diante de quem o Senhor é. Deus, que o Senhor venha com a sua graça nos cobrir, que o Senhor venha nos direcionar e que a gente possa te obedecer hoje fazer a sua vontade, hoje te obedecer, para que num dia, Senhor, do juízo nós possamos ser achados nesse cesto, Senhor, de bons figos e não dos figos ruins. Nós te agradecemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Gente, escolha hoje quem servais, ao Senhor ou a você mesmo. Ai, Ju, eu não sirvo ninguém, não sirvo a Deus. Mentira! Quantas vezes a gente faz o que quer? O dia que a gente quer, a gente vai na igreja. O dia que a gente não quer, a gente não vai. O dia que a gente, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Isso não é servir a Deus, não. Servir é o que o Senhor falou de todo o coração.
todo, inteiro, o tempo todo, de segunda a segunda. É isso que Deus quer para nossa vida. Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de novo com as verdades dessa palavra. Deus te abençoe.